Joel capítulo 2, versículo 23 ao 27. Joel, Antigo Testamento, capítulo 2. E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, que Ele vos dará ensinador de justiça. Fará descer a chuva, temporã e a seródia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto de óleo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Grande Deus e soberano Pai, obrigado por sua palavra, obrigado por esta manhã. Nós agradecemos por tudo, pelos teus filhos, pelo carinho deles para conosco. E Senhor Deus, ajuda-nos. Enquanto nós lemos a tua palavra, o Senhor fala em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, só o Senhor para falar conosco, através da mensagem que já foi pregada, revelada pelo profeta de Deus para esse dia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. A última chuva. Nós vamos falar sobre essa última chuva. Sabemos que houve a primeira chuva, houve as chuvas do ensinamento, houve a chuva dos avivamentos. Tivemos grandes chuvas de avivamento, e o problema das pessoas hoje é que eles não acompanham a mensagem. O problema do povo dos dias de Jesus foi de não acompanhar a mensagem. Então eles tropeçaram. A mesma coisa é hoje, as pessoas não acompanham a mensagem. Eles ficam lá atrás, Então eles não acompanham. Foi em todo o tempo, Eles nunca acompanharam. Se acompanhasse a mensagem de Enoque, eles não pereceriam no dilúvio, Se eles acompanhassem a Moisés como Josué, eles não ficariam no deserto. Se eles acompanhassem Jesus, como os apóstolos acompanharam, eles não tinham se escandalizado. Se eles acompanhassem Abraão, eles chegariam nesse dia, mas eles não acompanharam. Se eles acompanhassem bem a primeira e segunda etapa, eles estariam na terceira puxada. Como eles não acompanharam, eles ficaram para trás. E nós vemos aqui um resumo das 7 eras. A tradução de Goiânia para 48, onde o irmão Brana cita essa escritura. Mas a verdadeira semente, e a verdadeira semente? Acontecerá justamente como estivemos dizendo. O povo de Deus está se aprontando pela palavra da verdade, que vem pelo mensageiro desta era. Nele estará a plenitude de Pentecostes, porque o Espírito trará de novo o povo justamente de volta para o ponto no que estava no princípio. Isto é, assim diz o Senhor. Isto é, assim diz o Senhor, porque em Joel 2, 23 e 26 diz: E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, que Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia,
no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, se ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Nós vemos uma explicação do irmão Branco, tempo da colheita, sobre esses 4 insetos, né? Os 4 cavaleiros de Apocalipse, esses 4 insetos que veio destruindo a árvore, né? A árvore noiva, deixando apenas o tronco. Ora, é dito que Deus irá restaurar. A era luterana não restaurou a igreja, mas iniciou a reforma. A era wesleyana não restaurou, a era pentecostal não restaurou, mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja de novo a Pentecoste como no princípio. Agora note, no verso 25, onde nos diz, porque necessitamos desta restauração, os 4 bichos citados comeram tudo, exceto a raiz e uma pequena porção do tronco. Agora é dito que todos esses insetos são o mesmo em diferentes etapas. Isso é correto. São o espírito do anticristo manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. Agora você imagina como ele está hoje, esse falso espírito. Você pensa que esse falso espírito está atuando e trabalhando mais na falsa igreja? Não, ele está tentando destruir a verdadeira. Ele está trabalhando para destruir o que é verdadeiro. A falsa vinha está tentando destruir a verdadeira vinha. Mas a noiva do último dia, ela foi feita para não cair. Esses insetos, esses bichos, eles não podem com a noiva do último dia. Eles destruíram a noiva de Jesus no ano 325 depois de Cristo. Nós vamos ver aqui como caiu as 3 noivas de Adão, a de Adão, a de Jeová e a de Jesus. Elas caíram. Olha, e aquele tronco e aquela pobre raiz serão restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, mas vai trazer sua plantação original de volta para a semente original. Ele está fazendo isso porque é afirmado no verso 23, pela chuva de ensinamento ou temporâneo. Como é que nós vamos voltar a uma chuva de avivamento? Como é que nós vamos voltar a plantar novamente, arar a terra, quando já é tempo de colheita? Você não pode plantar no tempo de colher. As pessoas hoje estão trabalhando com evangelismo. Se perguntaram, irmão Branco disse, os evangelistas continuam, está plantando batata, continua plantando, está arrancando, continua arrancando. Ele não impediu ninguém. Porque nesse dia o livro não estaria mais na mão de William Branco. Ele não tem mais o livro na mão. Ele não tem nem mais a voz. Por isso que eu digo, nós temos que acompanhar a mensagem. A voz está, você sabe, na noiva.
A palavra está na noiva. A palavra não está mais em Brana, está na noiva. Eliezer só levou ela a Isaac. Eliezer não entrou no quarto junto. Não, ele não esteve junto ali, na hora das relações. Nessa hora, Brana não está mais junto. É a mensagem que ele trouxe, é Cristo. Você vê que a pessoa sempre fica com aquele que passou. Esse cara com Moisés, aí veio Paulo ficar com Jesus. Hoje a igreja está com Jesus, quando ele já mudou de nome, ele já mudou de trono. Mas a igreja está com Jesus, a igreja de brinco na orelha, de calça comprida, de leg. Agora a igreja está na televisão, já mudaram os ritmos dos hinos, né? Todo mundo canta, dança, escreve Jesus bem grande nas camisetas. E quando a Escritura diz que não pode tomar o nome do Senhor em vão, só que ele não é mais o nome do Senhor. Porque se fosse, eles estavam mortos. No tempo, não podia pronunciar o nome, que era morto. Ó, não quero que vocês ensinem nem falem nesse nome. O livro de Atos, capítulo 5. Foram açoitados. E hoje já diz, não tem, vocês têm que ensinar nesse nome. Tem seminários para formar obreiros para ensinar nesse nome. Agora, quando você fala do novo nome, diz, não, vocês são um troço de louco. Temos que abrir a verdade, ver a realidade do dia. Ele mudou de nome. 2 Coríntios 11. Se alguém pregar outro Jesus, olha o apóstolo Paulo falando, que nós não temos pregado. Você já pensou em Jesus? Um Jesus que louva as mulheres de brinco, de calça comprida, que louva os homens trocando de mulher. Já pensou esse Jesus? Mas o Jesus Brana condena isso. O Jesus igreja hoje não condena. Agora, nós estamos na última chuva. Que chuva é essa? Em seguida virá a chuva da colheita. Que chuva é essa da colheita? O fé para o rapto. A chuva da colheita é a fé de rapto. O que é que traz a fé de rapto? A revelação dos trovões. 1 Nós estamos agora na chuva da colheita. Nós não estamos mais nem no evangelismo. Evangelismo é semeadura. É uma loucura para quem realmente quer fazer um trabalho evangelístico. Terminou. É tão bom a gente orar, ter campanha de oração a noite toda. Para quê? Para Deus mostrar a revelação da palavra, mas já mostrou. Está orando em vão. É só comer o livrinho. Você vai orar para outras coisas. Mas nós vamos ver algumas coisinhas aqui, o irmão Brando falando sobre isso, né? Vamos na era de Pérgamo? No 66, o irmão Brana fala que o tempo vai chegar quando a noiva vai ter que parar de pregar, será proibida. Será proibida. Veja bem, o povo já quer que a gente pare com isso. Os nossos irmãos querem que a gente pare de falar isso que a gente está falando, que é o que está incomodando. Primeira e segunda etapa não está incomodando ninguém no Brasil, nem no mundo, mas isso está incomodando. O
irmão Branham disse: chegará o tempo que ela será proibida de pregar. Ela será aquele pequeno grupo. Parágrafo 66, depois vocês podem ver. Página 151 da tradução da Voz de Deus. Mas o que temos em nossos dias? Série de pega. Multidões estão operando sinais. Até que agora vemos uma geração de seguidores de sinais que sabe pouquíssimo ou nada da palavra. Os seguidores de sinais, os sinais é que nos seguem, mas esses aí seguem os sinais. Agora, todas essas pessoas, eles sabem pouquinho da palavra ou nada dela. Você pergunta, dá-lhes um teste da palavra. Olha só. Ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Eles pensam que um verdadeiro movimento do Espírito de Deus é a igreja, todo mundo gritar. É a igreja cheia de gente. É como a gente vê as igrejas dizendo: olha, Deus está realmente conosco. A igreja está crescendo. Mas isso não é sinal que Deus está com a gente. Não. Os movimentos neopentecostais estão crescendo grandemente. A igreja católica, o islamismo, e Deus não está com eles. Se eles vêem sangue, óleo e fogo, estão satisfeitos. Olha, Satanás, desde essa era de pega, ele já começou a se apresentar como Jesus. Martim estava no seu escritório, de repente, olhou na frente, esfregou os olhos. Um homem, um anjo, coroa na cabeça brilhante. Disse: ô Martim, não está me conhecendo? Eu sou teu Salvador, sou Jesus. Martim olhou ele, olhou a cabeça, correu pelas Escrituras. Agora, já pensou se Martim não conhecesse a Escritura? Se a Escritura não tivesse encarnada nele? Ele disse: esse camarada aí tem coroa, mas o senhor não foi coroado ainda. Ele é coroado no final pelos seus santos, como nós vemos ali. Aí ele foi examinando ele pela Escritura. Aí Martim chamou ele pelo verdadeiro nome dele: Satanás, meu Senhor não foi crucificado. Desapareceu. Mas ele não desistiu. Naquele tempo mesmo ele já foi sentar no trono no Vaticano, já com o nome de pai. Papa quer dizer pai. E ali ele já veio com nomes novos: Gregório, Damasco, Paulo VI, João Paulo I, II, Francisco, Bento. Cada um que entra tem um nome novo. E eles são amantes do nome Jesus, porque eles não conhecem o novo nome. Eles são amantes do nome da redenção, porque eles não conhecem o nome da revelação. Agora veja bem, as filhas seguem os mesmos passos da mãe. Agora nós vemos o povo da primeira e segunda etapa entrando na fila. Quando eles não reconhecem a revelação, a mensagem do dia, o que é que eles estão querendo? Movimento.
Nos dias de Adão, foi um engano. O de Satã que é um engano. Nos dias de Noé, foi um engano. Nos dias de Jesus também foi um engano. Nesse dia também é um engano religioso. Não engano mundano, é religioso. O povo é enganado com a mensagem, com a palavra. Olha, se eles vêem sangue, óleo, fogo, estão satisfeitos. Não importa o que esteja na palavra, eles não querem saber o que está escrito na palavra. Eles querem saber que recebeu aquela bênção. Se o lugar é de Deus, é do diabo, eles não estão nem aí. Você quer ver um lugar que o prefeito visita aquele lugar, ou então o governador, o secretário. Já fica estampado na internet, no jornal. A igreja ali fica abençoada. E já pensou um espírito político abençoar uma igreja? E está abençoando eles. Eles sustentam qualquer sinal, mesmo os inescriturísticos. Mas Deus nos tem advertido contra isto. Ele disse em Mateus 24 que nos últimos dias os dois espíritos estariam tão juntos que somente os verdadeiramente eleitos podiam separá-los. Os verdadeiramente eleitos podiam separar. Porque somente eles não seriam enganados. Como é que você pode reconhecer os espíritos? Simplesmente dando-lhes um teste da palavra. Mostre para ele no Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 6. Isso aí para o povo da primeira e segunda etapa. Para o povo trinitário você dá Atos 2,38. 1 Coríntios 14, 34. São João 13. Isso é para o povo denominacional. Para o povo da primeira e segunda etapa você dá parado na brecha, 138 a 155. Abraão restaurado. Eventos modernos esclarecidos pela profecia, 254, 255. Você vai dando para eles os selos. Quem dizer esse é esse, 128, 129. A mensagem de um homem só. Dá-lhes um teste. Eles não estão sendo testados pela palavra agora. E eles resistem. Como Janes e Jambe resistiram a Moisés. Vocês veem que eles resistem. É porque foi lhes dado um teste. E o Orive descobriu que aquele ouro era dos tolos. Quando o astro da palavra caiu ali, não brilhou como o verdadeiro ouro. Que tem o ouro dos tolos também. Parece com o ouro verdadeiro. Que é essa mensagem da primeira e segunda etapa, levando o povo de volta ao deserto, em vez de levar o povo à terra prometida. Ele diz, dê-lhes um teste da palavra. Se eles não falarem esta palavra, qual? Da hora. Se eles não falarem esta palavra, eles são malignos. Ah, mas nós queremos um avivamento. Durou 15 anos. De 47 a 62. Primeira e segunda etapa durou 15 anos. Nunca, nenhum avivamento durou mais de 3 anos. O ministério da palavra revelada
com o irmão Branham durou 3 anos, igual ao ministério de Jesus. Mas o avivamento durou 15 anos e não formou uma denominação. De 47 a 62. E aí ele nos fala aqui, em perguntas e respostas, número 4, irmão Branham, pergunta 11, que parece estar mal no dia quando estamos vivendo, de ser um crente, seguir a mensagem e ao mensageiro hoje, quando parece que não se pode orar como gostaria? Essa é uma boa pergunta, ele disse. Eu creio, irmão, irmã, seja quem for que perguntou, é uma causa das condições do tempo. Terminou o avivamento. Não adianta você pegar os dias da serragem e dos porões que eles passavam a noite orando, que você não vai fazer isso aí. Você vai passar a noite dormindo. A não ser que eu vou fazer serenata. Com bolinho, né? Chimarrão, né? Prosa, casos. Mas naquele tempo, quando a gente não conhecia a verdade, nós ficávamos orando. Eu cheguei tempo de orar 3 horas por dia. Eu não conhecia a verdade. 3 horas por dia, isso aí não era todos os dias. De jejuar 72 horas, 3 dias e 3 noites, sem tomar nem água. Era um tempo de sinceridade. Mas eu não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono. Eu não sabia nem que tinha um profeta. O avivamento acabou, disse o irmão Branham aqui. Terminou o avivamento. O avivamento tem durado alguns 15 anos, e nunca antes durava mais de uns 3 anos. Creio que se recebeu o seu último avivamento. E creio que esse é o porquê tu não podes orar e sentir-te no Espírito como costumava. É porque tem desaparecido os fogos do avivamento. Agora nós estamos no avivamento da esposa. A revelação dos mistérios. A revelação da palavra, a mensagem que nos dá fé arrebatadora. Estamos na última chuva, nós não estamos mais na primeira. Perguntas e respostas, número 4. Mas Cristo é revelado em sua própria palavra. 155 156, diz o irmão Branham, um bom ministro disse, algum tempo atrás, disse, irmão Branham, se eu pudesse simplesmente ter o gosto do Senhor em meu coração, eu disse, filho, o arrebatamento acabou. Isso aqui em 65, ele já acabou. Como é que você vai ter gosto quando a coisa é amarga dentro de você? Você tem gosto quando é doce. Agora, quando é amargo, não. A coisa começou a amargar, o povo já começou a sentir náusea, querer vontade de vomitar, falar mal, pregar contra. Aí começou a surgir já o ódio, a mágoa, a inveja, o ciúme, que amargou. Chegou a hora do abandono. Antes não tinha chegado, não está todo mundo junto. Aí começou a mastigar o livro. Agora, veja, o povo agora quer voltar.
está procurando voltar para aquele que o livro não está mais na mão. O livro não está mais na mão do sétimo anjo, está na mão da esposa. O ministério hoje é da esposa, perguntas e respostas sobre os céus. O ministério já não é de Brana, é da esposa de Brana. Agora, os estabilizadores têm sido colocados no navio. Eu não entendo desse negócio de navio. Quem entende bem disso é o irmão Gilberto. Grandes ondas temerosas estão aqui fora diante de nós. Nós já viajei de navio, 4 dias e 4 noites. O irmão Gilberto já viajou muitos anos, se aposentou nisso, né? Mas sabemos que bem além daquela onda estaremos nos aproximando da costa, vê? Estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido, fique somente na palavra, permaneça com Deus, não importa como você sinta, que o povo quer sentir. Eles querem sentir. Isso não é fé, sentir não é fé, tocar não é fé. A mulher do fluxo de sangue queria tocar, o centurião disse: não, eu nem quero ele aqui em casa, só quero uma palavra dele. O que nós temos de Brana hoje é a palavra. Brana já está com o Senhor, mas a palavra não está lá com ele, a palavra está aqui. Ele não levou a palavra, não podia, porque a palavra tinha que estar com a noiva. Brana não podia levar, nem a voz ele levou. A voz está na noiva. Permaneça com Deus, não importa como você sinta, ou qualquer coisa mais, permaneça certo com a palavra, que isso fique estabelecido quando você vê todas essas grandes e velhas nuvens ao nosso redor, e tempestades vindos, e bombas atômicas, e tudo de que eles falam a respeito. Porém o nosso estabilizador está corretamente na palavra. Deus disse que isso estaria aqui, e superaremos cada um deles, passaremos acima deles, sim, sem dúvida. Eles não podem afundar, eles não nos podem afundar, ele não nos pode afogar. Nos coloque na sepultura e nós sairemos outra vez. Isso é simplesmente tudo que há com isso. Não há nenhuma outra maneira no mundo para segurar isso aqui. Nós preocuparemos cada um deles, que o nosso chefe capitão está chamando do outro lado. Agora, Deus tem suas maneiras, jeito de fazer as coisas, Ele tem o seu jeito de trabalhar, de fazer as coisas. Não é como nós pensamos, não é como nós achamos, não. Nós estamos no parágrafo 69, né? Se eles não falarem essa palavra, eles são malignos. Qual a palavra dos dias de Lutero, de Wesley, de Pentecostes, na primeira e segunda etapa? Esse avivamento durou 15 anos. Qual palavra? A palavra dos trovões. Porque só tem uma palavra que dá fé de rápido, é os 7 trovões revelados. A revelação dos 7 trovões é a revelação do novo nome. Você sai por aí e pergunta se conhece Jesus. Todo mundo conhece. Sim, conhecemos. Nosso Salvador morreu na cruz por nós. O católico diz: ao filho de Maria. Ele não foi filho de Maria, é filho de Deus. Mas eles da ignorância dizem assim: conhece Brana? Não. Conhece Brana? Não.
Jesus ficou conhecido, é o nome mais famoso que existe no mundo hoje. É Jesus. E Satanás tomou posse deste nome. Você sabia disso? É como eu disse para vocês. Você já viu as igrejas dele? Tudo pronuncia este nome. Porque quando ele venceu a morte, o inferno, o diabo, Jesus subiu ao céu já com um nome novo. Então quando ele chegou para Martim, ele disse: Martim, está me conhecendo? Eu sou Jesus. O irmão Branham disse, ele não disse lá: eu sou Satanás. Só que Martim, pela palavra, descobriu que ele era Satanás. Nós sabemos que ele não é Jesus, que ele é Satanás, mas ele está usando este nome. Sim, porque esse nome cura enfermo. Esse nome faz a pessoa prosperar. Esse nome é o nome de bênção. Porque eles não conhecem o novo nome, nem vão conhecer. Eles ignoram isso. Tinha que ter uma mensagem nesse dia. Tinha que ter uma palavra nesse dia. Chega um tempo que a palavra não surte mais efeito nas pessoas. Sabia disso? Eles continuam a sua vida de pecado, vivendo qualquer tipo de vida, a palavra não faz mais efeito nisso. É igual o pato. Joga água, sai seco. Sai seco. Eles têm Bíblia, têm pregação, sai do mesmo jeito da igreja. Agora deixa o verdadeiro Jesus empregar na sua igreja. E Jesus branda. Eles não querem. Porque ele vai falar sobre suas modas, seus cabelos. Eles querem aquele outro Jesus. Agora ele se tornou Jesus dos jogadores de futebol, dos cantores. Ele se tornou Jesus dos batuqueiros, dos espíritas, dos maçons. Só que ele não está mais. Ele não está nem na Bíblia e nem nos livros da mensagem. Ele está na sua esposa, chamada Brana. Eles chamam isso de loucura. Eles vão dizer: mas quem que morreu por nós? Foi o Senhor Jesus Cristo. Só que ele tem um novo nome. Hoje ele está na terra com o seu novo nome. Ele tem um documento novo hoje. Ele confunde a igreja. O irmão Branham diz que ele confunde a igreja através do profeta e da noiva. Está na zero. Deus confunde a igreja. A igreja tem que ser confundida. Ela nem pode entender isso. Deus confunde ela através do profeta e da noiva. Olha, ele tentará enganar a noiva deste último dia. Tentará fazê-la hibridizar através de credos, ou mais claramente desviando-a da palavra para qualquer sinal que a agrade. Mas Deus nunca colocou sinais adiante da palavra. Os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, segundo a palavra do Senhor. Quando ela fez, como dissera a palavra, veio o sinal. Venha primeiramente
para a palavra depois e somente depois observe o milagre. A semente da palavra recebe vigor do Espírito. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus crer somente em uma parte da palavra e negar alguma parte dela? O verdadeiro profeta de Deus neste último dia proclamará toda a palavra. As denominações o odiarão. Suas palavras podem ser tão rude quanto as de João Batista, que hoje chamou de víboras. Mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o rapto. A semente real de Abraão, com uma fé igual a de Abraão, sustentará a palavra com ele, porque eles são predestinados juntos. Graças a Deus. Gente, nós temos que apurar aqui. Os ungidos dos últimos dias, 28. Os ungidos dos últimos dias. Tem um assuntozinho aqui. Agora, alguém poderia dizer para mim: o senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Sim, senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas. Ele disse: se elas não falarem esta palavra, eles são malignos. A unção do Espírito, e são falsas. A chuva cai sobre o inso, a mesma que dá vida para o trigo. Trigo produz trigo, espinho produz espinho. Falso vai produzir falso. Agora ouça com atenção e veja que ele disse: e farão sinais e maravilhas que, se possível, forem, enganariam os próprios escolhidos. O povo da mensagem quer fazer isso. Em vez deles ir pregar os 7 selos, que já estão revelados, eles querem fazer sinais e maravilha. Curas. Para querer competir com as denominações, é mais cego do que eles, vocês. A gente vê pastor da mensagem, eles querem fazer sinais. Então vai fazer. Ele não chamou a noiva, o seu ministério, para isso, não. Pregue a palavra. Irmão Brana disse: quando essa fita estiver em circulação, será um instrumento para correr com 10 mil dos meus amigos. O irmão Brana está querendo ser um profeta diante de Deus. Você está vendo? Está querendo se exaltar. Agora, o livro hoje está na mão de João, não está mais na mão de Brana. Mudou de mão. João comeu e reprofetizou. Você vai na mão do anjo e não tem mais o livro. É uma coisa que nem os Estados Unidos sabem, que o livro não está mais na mão de Brana. Já foi tirado da mão dele. João já tomou. No ano 2000, João tomou o livro. Ninguém tinha tomado o livro da mão do 7º anjo. E João começou a dizer: o cordeiro saiu do trono, ó, leia lá, no primeiro selo, o último eleito já entrou, Deus já tem novo nome, é a última chuva, é a chuva da colheita. Os ungidos 38. Enganaria até os escolhidos se fosse possível.
E até escolhidos, se fosse possível. Porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios, vê? Enganaria ou enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho. E nem o trigo pode evitar ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. Esse é o eleito, a mesma chuva. Nós temos as pessoas que eles são pregadores pentecostais, pastores pentecostais, denominacionais, eles vão ser toda a vida, vão receber sempre essa chuva da mensagem, mas eles não vão deixar de ser denominacional, eles não vão deixar de ser pregador de cura divina. O Osmo recebeu essa chuva, continuou sendo pregador de cura divina. Nunca se ouviu falar que o falecido T.L. Osmo foi pregador da esposa, pregador da palavra do dia, de 7 trovões, de novo nome. Não. Ele foi pregador pentecostal. Morreu pregador pentecostal. Satisfeito ainda. Até no último momento ele não estava arrependido. E ele recebeu a chuva de Brana. Agora o trigo, o pregador da noiva, pregador de novo nome, 7 trovões, sempre vai ser pregador de 7 trovões, de novo nome. Ele não vai querer operar sinais. Não. Porque os ungidos dos últimos dias, está prometido em Mateus 24 e 24, que eles iriam operar sinais. Não fala que a noiva ia fazer isso. É os ungidos dos últimos, ninguém vai impedir eles. Que eles têm que fazer isso mesmo. A noiva tem que ser testada, porque se fosse possível enganaria até os escolhidos. (96) Os ungidos dos últimos dias. Cada sinal, cada maravilha, homem ungido, profecia, todo tipo de coisa surgindo, todos os tipos de sinais, todos os tipos de maravilhas. É como você vai diferenciar? Como é que você vai diferenciar? Observe a palavra para esta hora. É assim que você toma. Está vendo sinais? Maravilha? Observe a palavra da hora. Cadê a palavra para esta hora? 132. Os ungidos dos últimos dias. Agora note quando Moisés desceu ao Egito, com uma mensagem do assim diz o Senhor, foi vindicado, conclamou Israel, o qual era um povo, não uma igreja. Israel era um povo, eles nunca foram uma igreja, pois a palavra igreja significa os chamados a sair. Eles eram o povo de Deus. Então quando eles se tornaram ungidos sobre a palavra e chamados, eles se tornaram a igreja de Deus. Então apostataram, porque eles não creram na palavra de Deus e deram ouvidos a um falso profeta. Eu espero que isso penetre. Há pessoas que dão ouvidos a falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas. Pensa que é falso lá fora? É falso com a verdade. É agora nessa última chuva, tentando levar o povo para arar a terra, semear. Não é mais tempo de semeadura, é tempo de colher. É fé para o rato.
Nós não vamos ter mais um avivamento de curas e maravilhas. Isso durou 15 anos. É uma coisa difícil de falar. Você já tem sua cura em Isaías 53? Você já tem sua salvação? Agora, para um povo cego, denominacional, tudo bem. Você nem deve condenar eles. Quando eles estão subindo as montanhas, eles não sabem nada sobre esse dia. Nós fazemos isso quando nós estávamos na ignorância. Nós não podemos condenar eles. Temos que condenar estes que têm conhecimento, que sabem, mas querem fazer, querem aparecer, personificadores. Que quando veio o verdadeiro, depois veio os personificadores. Agora estão tentando personificar a terceira puxada. Só não quer a parte amarga do livro. Quando se trata de um novo nome, de escutar um homem, só um. Não, eles querem escutar 2, 3. Eles querem sempre estar na Torre de Babel, no meio da confusão. Porque 2, 3 ideias é confusão. Grupo de mulos. São mulos. Filho de Nimrodes, construindo torre de Babel. Um falava numa língua, outro falava noutra, outro falava noutra, outro falava noutra. Deus teve que confundi-lo. E eles estavam se confundindo através do profeta e da noiva. Nessa última chuva, ele os está cegando. É o 132 que eu estava lendo. Olha, com o poder de Deus, viu os sinais e maravilhas de Deus. Então, quando Deus estava movendo adiante deles, adiante com eles, um falso profeta entrou, ungido, e ensinou algo contrário à palavra original de Deus, que eles tinham ouvido. Ensinou algo contrário àquilo que eles estão ouvindo, que eles já têm ouvido. O que estão ensinando hoje contrário é o que já ouviram há anos atrás. Todos eles pereceram no deserto, exceto 3 pessoas. 3. Hoje não vai ser o contrário. Se pereceram lá, perece aqui, no deserto, onde a folha virou espinho. A folha que trazia sombra, companheirismo, virou espinho. Um espiando o outro. Falta de água, de alimento. (167) Note os ungidos, somente a palavra os separará, não os sinais, só a palavra, não os sinais, só a palavra. Oh não, eles farão os mesmos sinais, mas a palavra é o que os separava. Aí você ouve, o quê? O livro não está mais na mão do 7º anjo? Está na mão de outro agora, de João. Porque quem fala hoje é a esposa. A palavra está nela. Ela é a voz de Deus, não é mais a igreja. Não estamos defendendo homens, mas Deus usa homens.
Deus não usa o sol, não usa as estrelas, não usa as águas, nem árvore, usa homens. Sempre Ele vai usar homens. Graças a Deus. Vamos terminando aqui. 257. Os ungidos dos últimos dias. As coisas estão tudo dentro da mensagem. Aqui vem Paulo, após ele disse: agora, nos últimos dias surgirão pessoas religiosas. Mundanas? Não, religiosas. Veja. Tendo aparência de piedade. E levam mulheres nécias, carregadas de todos os tipos de concupiscências mundanas. E eles se perguntam e dizem: por que o Senhor implica com as mulheres? Oh, pelo amor, eles nem sequer veem isso. Levam mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências, para longe das coisas, como vejo, como Janes e Jambre. Mateus 24, falsos cristos, falsos ungidos, fazendo sinais e prodígios para enganar os escolhidos. O povo, esse povo aí não crê mais em sinais. Nós temos sinais. O povo não crê mais em cura, nós temos cura. O povo aí é da letra. O pastor Osmar não crê nisso, o pastor João Bispo não crê nisso. O que separa não é sinais, é a palavra. Josué não tinha sinais. Josué era homem de guerra. Moisés tinha sinais. Brana tinha sinais. A esposa não. A esposa tem a revelação da palavra. Você tem que trazer o português bem claro para esse povo, né? Agora, como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim farão estes réprobos. Mente réproba quanto à revelação. Mente réproba quanto à fé. Não uma fé, a fé. Não é uma fé, é a fé. Novo nascimento é fé, rapto é fé. E da onde você extrai essa fé? 1 Samuel 75. A fé que te tira daqui é dos 7 trovões. Uma fé, um Senhor. Não se pode ter uma fé sem crer em um Senhor. Não se pode ter 2 batismos, nem um para o Pai, Filho e Espírito Santo. Um batismo, Jesus Cristo. Isso é certo, ver falso batismo. É uma fé. Não é 2. Veja bem. Há uma fé que o povo crê na primeira e segunda etapa. A fé deles não crê nisso aqui. A fé deles não crê. Que o novo nome de Jesus, para revelar os mistérios, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, e na revelação dos selos está um novo nome. É a fé. Vamos ver se nós 268, a união invisível. O que tem aqui? Não ame ao mundo, o tempo passou, ou as coisas do mundo. Não permita que homem algum te engane por meio do seu credo. Você permaneça reto na promessa de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra, se é a palavra para esta era, Deus assim a bendiga. Se ele não o fizer, não é a palavra para esse dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Não, senhor, isso foi para Pentecostes. Isso é para a noiva, a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente que se lembrando.
Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva. Não é a era de Laodiceia, é a era do rapto. É a última chuva. Fé de arrebatamento. Primeiro selo, 75. Então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. E eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Reunir. Uns estão se separando, não estão se reunindo. Na fé, não. Companheirismo é uma coisa, unidade de fé é outra. O pastor Osmar pregou ultimamente. Nós podemos ter companheirismo, comer junto, estar no culto junto, mas não ter a mesma unidade de fé. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Porque com o que temos neste momento agora, nós não seremos capazes de fazer. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. E vai você aí, mulos, fazer trabalho de curas, se não tem fé para a cura divina, vai levar o povo ao rapto, vai ter que dar sal para o povo, rosa ungida. Mombrana teve que dar lenço para o povo, né, para eles primeiro pegar, para ser curado, porque o povo não tinha fé. Mas agora, João tomou o livro, comeu, reprofetizou, para que a noiva tenha fé superior à fé da cura divina. É algo diferente, é algo maior. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados dessa terra. Dessa terra aqui. Tirado dessa terra, a outra terra de João 14. Tem que sair desta terra e entrar naquela terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito: Pai Celestial, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esta hora, por esta chuva, Pai. A última chuva, a chuva do rapto, fé para o rapto, a chuva da colheita, Pai. Abençoa teus filhos e filhas que vieram nessa manhã, Pai. Obrigado por essa porção da tua palavra. Ajuda-nos, dê-nos a graça e nos abençoa no curso desse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus assim vos abençoe. Tem um hino, Senhor? Canta o hino aí.